o senso de prioridade e de responsabilidade desse parlamento? Aí quer dizer, no plenário da Câmara de Deputados, a gente fica votando o quê? Dia do axé, porque realmente isso é máximo, isso é muito importante, realmente é urgente, urgentíssimo se votar dia do axé, enquanto tem famílias sendo destroçadas. Nós estamos em obstrução justamente porque estamos entendendo o momento do país. Nosso país, infelizmente, está enfrentando todo tipo de insegurança, de desmonte, no sentido do próprio, não só dos princípios constitucionais, mas do sistema jurídico brasileiro. A gente está percebendo atropelos, usurpação de competência. A gente está percebendo desrespeitos que são cada vez maiores à nossa Constituição Federal. Então, o que é o nosso Brasil hoje? E aqui caberia uma reflexão. Simplesmente, eu até preciso mencionar aqui como parlamentar que sou, representando não só o meu povo do Rio de Janeiro, mas o povo brasileiro, constitucionalmente falando, o parlamentar representa o povo brasileiro. Então, a gente tem que ter uma visão de um país. A gente precisa ter essa não só honrando a dignidade desse parlamento, mas também observando a nossa atividade parlamentar, aquilo que nós fazemos, nosso dever de ofício, com muita responsabilidade, com muita maturidade, isso é fato. As pautas que são, naturalmente, aqui, que a gente pode divergir no campo das ideias, mas a gente precisa ter uma visão de país, uma visão de progresso. E o que a gente tem visto no parlamento hoje? E aqui cabe, sinceramente, não só uma reflexão, mas uma manifestação da minha total inquietação e indignação diante do que nós estamos vendo no parlamento brasileiro. Diante de todos esses atropelos, de usurpação clara de competência, a gente vê, por exemplo, um poder invadindo a esfera de competência do outro. A gente vê uma sobreposição de um poder sobre o outro. E muitas vezes a gente fica em silêncio. A gente vê, por exemplo, pessoas injustamente presas, como já citamos. A gente vê pessoas que, sinceramente, não tiveram, repito aqui, a individualização das penas, das condutas, que estão tomando aí penas altíssimas, como se fossem criminosos de alta periculosidade, estão colocando em pé de igualdade uma pessoa, por exemplo, como a Débora, que pichou com batom uma estátua, como se simplesmente ela fosse uma homicida, uma latrocida, enfim. Então, quer dizer, a gente está vendo uma desproporcionalidade, inclusive, não só nas penas, mas na forma de condução do processo. Então é exatamente esse desmonte que a gente está assistindo. E tem muita gente aplaudindo, e que são os mesmos que foram um dia beneficiados pela anistia. Então a gente vê também um mar de incoerência nesse Brasil. Então a gente vê, além dessas prisões injustas, a gente também vê o rombo que está acontecendo. Aqui foi falado, por exemplo, sobre a questão do INSS. A CPI do INSS, ela é urgente, urgentíssima. Como foi dito aqui, inclusive, por integrantes da base do governo, e que bom ouvir isso dos integrantes da base, quem cometeu crime precisa estar preso, tem que ir para a cadeia. Aqui não tem que ter clemência com criminoso, aqueles que realmente transgrediram a lei. Ainda mais pessoas que, por exemplo, estão lesando idosos. Imagina, pensando em família, a pessoa idosa, o pensionista, a pessoa que contribui, está sendo lesada. Cadê, por exemplo, o respeito a essas pessoas? Então a gente está vendo aquilo que deveria trazer proteção social, né, sustentabilidade, enfim, a própria seguridade social, a gente está vendo o quê? Se transformar numa injustiça social. E tem pessoas que estão, se beneficiando muito com isso. Então, quer dizer, criminoso, bandido, precisa estar num único lugar, na cadeia. Então, realmente, a gente precisa, doa quem doer, como foi falado aqui, e é verdade, a gente precisa investigar urgentemente para saber quem desviou, quem realmente cometeu esse tipo de fato, de situação, fazendo esses descontos indevidos. Desde 2016, eu vi o gráfico, presidente. Desde 2016, há descontos indevidos. Estão falando, estão imputando o governo Bolsonaro, mas na verdade é muito anterior a isso. Da mesma maneira, a gente viu que houve um crescimento vertiginoso. Foi 270%, salvo engano, de aumento, ou seja, explodiu de descontos indevidos nesse governo. Então, quer dizer, eu aqui convoco a todos, sejam da base, seja da situação, seja da oposição, eu convoco a todos a assinarem a CPI do INSS. Porque, sinceramente, quem não assina a CPI do INSS com a intenção de investigar e apurar os crimes, as irregularidades, os descontos indevidos, sem dúvida, me parece que tem alguma condescendência. E o pior é quem faz questão de pressionar aqueles que já assinaram a, de repente, tirar a assinatura. O que é mais, desculpa a expressão, bizarro ainda. Então, quer dizer, presidente, a gente está diante desse tipo de Brasil. Da mesma forma,
Tem muitas pessoas que estão sendo beneficiadas. Criminosos de alta periculosidade estão aí, simplesmente estão sendo soltos. Em compensação, senhorinhas com uma arma poderosíssima chamada Bíblia na mão, realmente está tomando aí penas desproporcionais, como se criminosas fossem. Então, quer dizer, presidente, é muito desgastante. Eu fico pensando no brasileiro, né, que está assistindo esse parlamento. Qual é o senso de prioridade e de responsabilidade desse parlamento? Aí, quer dizer, no plenário da Câmara dos Deputados, a gente fica votando o quê? Dia do axé, porque realmente isso é máximo, isso é muito importante. Realmente é urgentíssimo se votar dia do axé, enquanto tem famílias sendo destroçadas, tem famílias sendo destruídas, tem mães que choram pela ausência dos seus maridos, pela morte dos seus maridos, como, por exemplo, aconteceu com o Clezão. Famílias sendo destruídas. E isso tem gente aplaudindo, o que demonstra não só a desumanidade, realmente pessoas que me parecem sem coração, e que são os mesmos que dizem defender os direitos humanos. Nada mais desumano do que defender esse tipo de atrocidade que está acontecendo no nosso país. E aí, a gente também precisa, sinceramente, aplaudir também o que é votado em plenário. Porque dia disso, dia daquilo, dia do pão com linguiça. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tem urgência, a gente tem que ter senso de responsabilidade. Nós temos que observar qual é o nosso papel enquanto representante do povo brasileiro eleito democraticamente. Nós representamos não é só o nosso Estado, repito, mas é o Brasil, tem que ter uma visão de Brasil. Não pode ser uma visão nem só de Estado. E aí, nesse caso, eu também faço uma crítica, por exemplo, àqueles que querem, por exemplo, só aumentar o número de deputados. E quer dizer, qual o recado que a gente vai estar dando? Qual o recado que a gente está dando, por exemplo, para o brasileiro? Que vê, por exemplo, qual é a produtividade desse Congresso Nacional, que em vez de estar votando matérias que são absolutamente urgentes, como anistia, instalando comissões como CPI do INSS, CPI do abuso de autoridade, tantas CPIs que estão aí, que têm as assinaturas, ou seja, já tem lá o número mínimo de signatários necessários, porém, não são nem instaladas essas comissões. Então, quer dizer, como que eu posso achar normal, como eu posso ficar feliz diante disso? E como eu posso dizer, olha que maravilha, como é pujante a nossa democracia? Eu não posso achar isso normal, achar isso bom. E tem gente aí que fala, é discurso de ódio do outro lado. Aí eu pergunto, ódio a quem? Porque, veja, eu vejo muito ódio deste lado contra os opositores, contra quem pensa diferente, contra aquele que diverge, que muitas vezes pode ser um pouquinho mais inflamado, realmente, mas diverge. Contra esses, me parece que realmente tem o rigor da lei. Mas e os demais? E as pessoas que simplesmente, realmente estão aí aplaudindo esse tipo de atrocidade? Enfim, presidente, meu tempo está acabando, mas o que eu peço e clamo é anistia já.